Liturgia diária. Sábado da Vicimposímone na semana do tempo comum. Ano ímpar. Memória de Santo Antônio de Santana Galvão, religioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, minha irmã, meu irmão, ao canal Liturgia Católica do Dia. Hoje, sábado, dia 25 de outubro de 2025, celebramos a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo nascido no Brasil, homem de profunda oração, de vida eucarística intensa e total confiança na providência divina. Que o exemplo de Frei Galvão nos inspire a viver a fé com humildade, a buscar a santidade nas pequenas coisas e a confiar plenamente na graça de Deus, que transforma o coração humano. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Estamos começando a nossa liturgia de hoje. Espero que vocês prestem bastante atenção, guarde essas palavras no coração e coloque em prática. A gente colocando as palavras que nosso Senhor Deus deixou para nós, com certeza tornaremos pessoas melhores. Agora vamos para a liturgia de hoje. Primeira leitura. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito que dá a vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, enviando seu próprio Filho numa condição semelhante à da humanidade pecadora, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. As aspirações da carne levam à morte, mas as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. As tendências da carne são inimizade contra Deus, pois não se submetem, nem poderiam submeter-se à sua lei. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vós, embora o corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, o Espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 23. Resposta. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Evangelho. Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 9. Se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles,
pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém. Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a uma profunda reflexão sobre a conversão e sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Na primeira leitura, São Paulo nos fala com clareza sobre a libertação que o Espírito realiza em nós. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é uma das frases mais belas da carta aos Romanos. Em Cristo, somos libertos da escravidão do pecado e da morte. O Espírito Santo é a força viva de Deus que transforma o nosso interior, que muda as nossas intenções e que nos conduz à verdadeira liberdade. Viver segundo a carne, como diz o apóstolo, é viver guiado pelos desejos egoístas, pela busca das satisfações passageiras e pela resistência à vontade divina. Mas viver segundo o Espírito é deixar que Deus habite em nós, é permitir que o amor, a verdade e a paz orientem nossos pensamentos e atitudes. Quem tem o Espírito de Cristo não vive mais aprisionado, mas se torna um homem e uma mulher novos, cheios de vida e abertos à graça. No Evangelho, Jesus nos fala sobre a necessidade da conversão. As pessoas daquela época queriam entender o porquê de certas tragédias, mas Jesus as chama a olhar para si mesmas. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Ou seja, a questão principal não está nas desgraças externas, mas na falta de mudança interior. A parábola da figueira nos mostra a paciência e a misericórdia de Deus. Mesmo quando a árvore não dá fruto, Ele ainda espera, ainda cuida, ainda oferece uma nova chance. Mas também nos recorda que o tempo é limitado. A graça de Deus é abundante, mas pede uma resposta. Ele quer frutos de fé, de amor, de arrependimento sincero. Assim também foi a vida de Santo Antônio de Santana Galvão. Frei Galvão foi um homem de oração e de serviço humilde, dedicado à paz, à reconciliação e à caridade. Suas famosas pílulas de papel com orações lembram que a fé se manifesta em gestos simples, mas cheios de confiança no poder de Deus. Ele foi um verdadeiro homem do Espírito, que viveu não segundo a carne, mas guiado pela graça. Que este santo brasileiro interceda por nós, para que sejamos dóceis ao Espírito Santo e perseverantes na conversão diária. Que nossas vidas deem frutos de amor, de fé e de comunhão com Deus. Que a palavra de hoje nos ensine a viver no Espírito, a buscar a conversão com sinceridade e a produzir frutos de santidade. Peçamos a intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, para que, como ele, sejamos instrumentos de paz e de misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando a mais o final de nossa liturgia diária. Espero sim que vocês tenham prestado bastante atenção e guardado essas palavras no coração, que a palavra que Deus deixa para nós é sempre produtiva e que a gente faça bom proveito dela, né? E que Nossa Senhora interceda por nós, que a gente tenha um ótimo dia, né? Desejo um dia bom, especial para cada um de vocês, com conquistas, e até o próximo Liturgia Diária. Tchau!